Então tá, então vamos introduzir o nosso assunto para Vamos falar de entender do yoga. que a gente está falando. A gente vai falar um pouquinho de yoga com a Cassandra Blay, ela que é personal de yoga. Cassandra, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. E então, Cassandra, o que é... Todo mundo já ouviu falar em yoga, mas efetivamente como é que a gente define yoga? Bom, o yoga, ele nasceu na cultura hinduísta, e yoga em sânscrito, que é o dialeto indiano, significa união. Então, o yoga, ele é uma prática que, além de filosofia, ele é uma ciência, né? Então, muita gente confunde com religião, mas o yoga não tem nada a ver com religião. Ele é uma arte, tanto quanto arte marcial, que a gente vê Muay Thai, o pessoal faz, o yoga ele também é uma arte, só que a gente junta o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. E quem pode fazer o yoga? Bom, todas as pessoas que têm a predisposição de querer diminuir o estresse, alongar, aumentar a taxa de concentração, às vezes tem déficit de atenção, porque o yoga proporciona muito benefício, né, e bem-estar. A gente sempre vive assim em desequilíbrio, às vezes a gente está bem com o corpo, mas está muito estressado, às vezes você consegue até se manter calmo, mas teu lado espiritual está desalinhado. Então o yoga proporciona isso. Através de meditação. A gente tem várias vertentes no yoga, então são várias linhagens. A meditação a gente chama de Raja Yoga. Raja Yoga. Raja Yoga, Que isso é aquela mesmo. que o pessoal fica falando os mantras. É? Om É isso Shanti, 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 esse mesmo. Só que o Aum, ele é um som que a gente chama universal, né? Então, o pessoal que é cristão, né? Acho que a maioria, eu sou cristã também, para te ver como o yoga ele não interfere assim na tua fé, né? A gente sempre diz que Cristo ele é o verbo e o Aum ele é pro yogi ele é o som que começou todo o universo. Então quando a gente faz os mantras, a gente está reconectando a nossa frequência, que nós somos energia, né? A gente matéria condensada, é energia, isso na física. Nós sintonizamos a nossa frequência com a frequência do universo. Que uma vez quando a gente vem aqui para a Terra, né, dentro da nossa filosofia, que a maioria deve acreditar nisso, a gente vem com um propósito. Mas a gente se desvia, né, devido às tribulações do dia a dia, do sistema. Então, os mantras, eles nos ajudam a nos reconectar com o nosso ser interior. Isso é muito importante também, porque ajuda com o equilíbrio do dia a dia, da vida, da gente se centrar, né, e fazer as coisas certinhas, é isso? A gente aprende a ser mais proativo e não reativo, porque é difícil a gente manter a paz e o equilíbrio no meio de uma situação assim tribulada, né? Então, muitas vezes a gente reage com agressividade, fala coisas que não gostaria de falar e se desentende com parentes, amigos, depois tem que voltar atrás e essa raiva, essa mágoa vai fazendo mal principalmente para nós mesmos, né? Então, como que a gente vai conseguir, no meio de uma situação bem conturbada, trânsito, buzina, briga, se manter no nosso eixo e esperar aquele famoso 10 respirações, meia hora, deitar a cabeça no travesseiro, conversar no dia seguinte. Então, para a gente conseguir tornar isso um hábito, tanto quanto escovar os dentes, que é um hábito que a gente nem pensa mais para fazer, né? Mas a gente conseguir tornar isso um hábito, que é a paz, é esse equilíbrio, o yoga ele vai ajudar a gente ser mais ativo e não reativo, pensar antes de agir. E você falou que existem várias vertentes do yoga. Quais são elas e qual é a diferença entre elas? Então, acabei pegando aqui o Microfone. Vai falando, vai falando. Tirou Então. o microfone do lugar, danada, quem tá no live viu. Prontinho. O Hatha Yoga, ele é um yoga que usa muito, assim, as posições corporais, as posturas corporais, né? Às vezes a gente fica vendo, assim, aquelas posturas, né? E fala, ai, que difícil. Mas é mesmo, porque vai trabalhar equilíbrio, resistência, flexibilidade, força, tudo junto. Então, esse é o que o pessoal hoje em dia mais adere, né? Que a gente consegue fazer um yoga numa academia, porque ele tem movimento, não é só meditação. É difícil para uma pessoa que não tem hábito de meditar, fica lá meia hora, uma hora meditando, né? Então, eu gosto de mesclar os dois. A gente põe o Raja
que é a meditação, junto com Hatha, que é os movimentos, em meia hora, 40 minutos de yoga, para começar a se adaptar. Então, são 3 níveis de desenvolvimento: o básico, o intermediário e o avançado. O básico, a gente trabalha equilíbrio e flexibilidade, alongamento. O intermediário, a gente trabalha mais a resistência, e o avançado, a força. Em quanto tempo que a gente consegue fazer essas 3 etapas? Que é difícil, a gente hoje em dia tem uma tendência a ser mais ansioso E querer pular a e querer etapa. pular a etapa e falar, tá, mas estou começando isso, quando que eu vou terminar? Onde que eu vou chegar, né? E então, e o yoga, ele nos confronta muito, porque a gente tenta ficar em silêncio e não consegue, e daí isso vai mexendo com várias coisas na psicologia, né? Com a nossa autoconfiança. Então a gente tende sempre a escapar daquilo que vai nos melhorar, né? Sempre o começo é um pouquinho mais delicado. Então eu sempre digo assim, se você tiver disponibilidade de fazer uma vez por semana, é uma coisa que assim, ó, em 8 meses, em 3 meses a gente vai para um nível intermediário, mais uns 3 meses para avançado, em menos de um ano a gente consegue fazer um trabalho legal. Como uma academia, o ideal seria pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Tu vai lá pelo menos umas 2 vezes fazer a prática, para ir trazendo isso para tua rotina. Então é algo que assim, em 10 aulas, em 2 meses e meio, fazendo certinho, vai mudando todo um estilo de vida, alimentação para te ajudar. São várias coisas que vão surgindo no decorrer da prática. Em 6 meses a gente já está fazendo ali umas acrobacias que a gente vê de ponta cabeça. E com certeza vai ter um impacto bem grande assim dentro de casa, né, na nossa vida pessoal. Acho que isso é o mais importante. Como é que se sente esse impacto, Ela Cassandra? responde depois do intervalo. Mas a gente tá falando com a Cassandra Bley, ela que é personal de yoga, né? Ela tá explicando pra gente um pouquinho dessa técnica, dessa situação da yoga. Tem muita gente que pensa que é só ir lá, ficar cantando mantra, ficar um negócio totalmente sem se mexer, sem se mover, mas não, a Cassandra está explicando que tem a yoga que você faz os movimentos, que enrijece o corpo. Tem gente que vai atrás da yoga para ajudar no emagrecimento, mas é porque controla a ansiedade, né? Controla a ansiedade e, assim, todas as posturas, asana significa postura corporal. Todas elas vão trabalhar uma parte fisiológica do corpo e espiritual. Então, tem posturas que a gente faz que está trabalhando, inclusive, queima de gordura na região do quadril. Nós temos técnicas respiratórias que a gente faz movimento com o abdômen, que faz massagem nos órgãos internos, que vai tirando toda a gordura, assim, entre os órgãos. Então, realmente, ele emagrece por várias questões. A respiração, diminuir a ansiedade. Isso mesmo, E Shelly. muita gente hoje que procura yoga, procura por esses males da vida moderna, vamos dizer assim, a ansiedade, o estresse, depressão. Procura yoga por causa disso? Procura, Michele, porque assim, a gente tá com essa era tecnológica muito sobrecarregado de informações, né? E as novas gerações que estão vindo, os bebês estão vindo tudo assim muito elétrico. E assim, o que tá mais assolando a gente é a síndrome do pensamento acelerado. O pessoal fica muito ansioso. Então, o pessoal busca realmente para ter qualidade de vida, porque a gente trabalha, estuda, chega num patamar legal, muitas pessoas financeiro, só que não tem aquela qualidade de vida, dorme mal, acorda com dor de cabeça, né? Fica estressado com os filhos, se estressa com todas as coisas, e aquilo vai fazendo mal para a própria pessoa, porque a gente grita com o outro, mas depois a gente que se sente mal, né? Exatamente. Não é verdade? Então, assim, o yoga, ele ajuda realmente muito. O pessoal está procurando por esse objetivo, por esse propósito. E o yoga, ele tem que ser praticado, você falou, pode ser uma vez por semana, mas o ideal seria o quê? Pelo menos umas 2 vezes na semana. Tá. Mas para quem está começando, vamos fazer uma vez por semana, o nível básico, porque vai trabalhar o equilíbrio, o alongamento. E o yoga pode ser praticado em qualquer lugar, isso que é legal, né? A Não gente precisa vê- ser, desculpa, necessariamente numa academia ou nada. Não, imagina. Inclusive, assim, ó, eu tô trazendo de fora, que eu recém cheguei de São Paulo, um método colaborativo e funcional que tá fazendo. Eu tô dando aula de yoga a domicílio. Ah, que legal. Então a pessoa já se sente. Sente não, ela Já está tá em na casa casa. dela. Então ela já tá na energia, na vibe dela. Agora tá vindo o inverno. Às vezes o pessoal não quer sair, dá uma chuva e tal. E eu me desloco até a casa da pessoa e a gente faz ali uma prática legal, gostosa. E além do yoga, como eu tenho formação em ontologia, que é o estudo do ser, eu atendo como terapeuta, a gente acaba assim movimentando tudo, né? A pessoa fala, ai, Castanha,
mas eu adorei a prática. O que eu posso fazer para melhorar meu desempenho na próxima aula? Uhum. Aí eu vou falar, beba mais água. Ai, Cassandra, acordei com uma dor de cabeça, o que eu posso fazer? Vamos para uma medicina mais natural? Porque o remédio que a gente toma farmacêutico, eu não sou contra, viu? Eu gosto, por isso que o yoga nos traz o equilíbrio. Medicina natural e a química. Mas a química, ela trata o efeito, não a causa, o sintoma. Então, a causa, todos os nossos remédios vêm da natureza, certo? O princípio ativo. Então, eu vou dizendo, quem sabe você come essa fruta aqui, bebe esse chá, vamos ver. Então, você vai mudando todo um estilo de vida, Tem né? toda uma orientação, Tem então. toda uma orientação. Assim, a pessoa que sente alguma dor, não, mas eu tenho dor no joelho, nas costas, então eu não posso fazer. Não, muito pelo contrário. Aí que você precisa fazer. Só que fazer com um profissional acompanhando, para começar o quê? Tirar a parte que está enrijecida da coluna. Várias coisas assim, Vai nesse fortalecendo sentido. aquela parte que tá com algum tipo de problema. Fortalece, exatamente. Eu tava justamente falando sobre isso antes do intervalo, porque as pessoas hoje, no vídeo do YouTube, todo mundo sabe fazer tudo, né? É só colocar um videozinho do YouTube de yoga, comprar um tapetinho ali na loja, que agora tem tudo que eu tenho. Nunca vi tanto tapete de yoga ser vendido. O match, a gente chama. Tem Como é que é o nome? Match. tudo quanto é canto vai, tem tapete de yoga colorido. Pessoal andando com o É, tapetinho. Que eu falo assim, pro pessoal relaxar. E tem uns pink, verde, limão, assim, só de olhar para aquilo ali já dá uma aceleração, né, na vida da gente, né? Aquelas cores bem fortes. Mas, Exato. enfim, é uma técnica que tu pode fazer com um acompanhamento, vamos dizer, desses de internet, mas primeiro você tem que ter um acompanhamento profissional, né? Sim. Devido à postura. Pode dar algum problema se você não fizer com um profissional do lado, né, Cassandra? Olha, Michelle, eu gosto assim de sempre incentivar a pessoa a começar, sabe? Às vezes a pessoa tem alguma restrição em investir, às vezes, né, num profissional, alguma coisa assim. Então, eu falo, começa, mas começa de leve, nem que você começa com técnica respiratória, que não vai afetar tanto a parte corporal. Começa com respiração e meditação, relaxamento em casa, algumas posturas leves, mas sem dúvida, assim, no início, se puder ter o auxílio de um profissional, é ideal. Na academia mesmo, a gente começa, tem os instrutores que nos auxiliam no básico, mas quem tem condição de ter um personal é muito melhor. Até porque depois de uma certa idade, a gente passa dos 25, a gente tem que ter mais cuidado, porque se tu corre demais, depois dá um problema no joelho, tem que operar, nunca mais volta ao mesmo. Aí você quer puxar carga, peso na musculação, se puxa demais, e depois você fica um tempão sem treinar. Então, ter um profissional que acompanha é muito legal, né? E eu tenho, por isso, meu Instagram. Eu trabalho com mídia digital e eu divulgo, assim, né, sem fins lucrativos, gratuitamente, mensagens sobre o yoga, vídeos no YouTube, no blog, para o pessoal poder começar, né? Para poder já ter uma ideia do que vai acontecer se procurar uma aula de Uma yoga. aula de yoga. Antes de entrar no ar, a gente estava conversando, até a Michelle falou, essa parte de meditação é muito complicado para quem é muito agitado, não consigo ficar quieto, tenho vontade de olhar todo mundo que está atrás de mim. Mas Nas aulas coletivas. Mas dá curiosidade. Pessoa, todo mundo tá com cara de paisagem. A Michelle, é verdade. Fazendo meditação. Não dá vontade de tu olhar pra cara de todo mundo pra saber como é que é a expressão do dá povo? aquela espiadinha assim. É lógico. Será que ele tá de olho fechado mesmo? Dá vontade de olhar assim. Mas essa parte de meditação é muito legal também. De repente, até para quem é muito agitado, né, Michelle? Imagina, Calmar lógico. um pouquinho. Assim, a parte da meditação, o yoga, ele nos ensina a buscar a felicidade dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente busca fora. E a felicidade, ela tá dentro de nós, assim, tudo que você quer alcançar, se você conseguir olhar para dentro de si, que a meditação proporciona isso, nós vamos expandir a nossa consciência e realizar as coisas de uma forma mais fácil. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, todos os grandes influenciadores. Steve Jobs, ele meditava muito. O único livro que estava no Kindle dele, que são livros digitais, era a biografia de um yogi. Por isso que ele conseguia acessar informações privilegiadas para fazer as coisas que ele fez. Einstein, ele meditava 2 horas por dia em Samadhi. Ele conseguiu expandir a consciência dele de 5% a 20% para ele trazer informações diferentes e fazer coisas extraordinárias aqui. Então, até mesmo aquela pessoa, um empresário, e a gente sempre
sempre sonha em fazer coisas grandes aqui, o yoga ele vai ajudar a gente a expandir a nossa consciência. Ou seja, quando aumenta a consciência, a gente diminui a parte subconsciente e inconsciente. É esse o propósito. E você, tudo que tu faz, às vezes, muito sobrecarregado. Ai, não dou conta de todas essas tarefas, tem que estudar, trabalhar, cuidar da família, viajar, tudo é muito pesado. Ele vai se tornar a ser mais leve. Tu começa a mudar os teus valores e princípios de vida, começa a aceitar mais as coisas, ficar mais tranquilo, ver o lado positivo. Que a gente só sabe, por exemplo, agradecer quando tem sol. Aí quando tá chovendo reclama, mas qual que é a beleza da chuva? Acha bonito as flores, as folhagens da primavera, mas quando tá outono, saber também ver a beleza daquela estação. E é impressionante que nós temos uma tendência natural, aí saiu o sol que a gente quer, mas tá muito calor, tá sempre reclamando. E negatividade atrai negatividade, positividade atrai positividade. Então, essa filosofia de vida do yoga, esse bem-estar, vai nos ajudar a isso, a mudar os nossos valores e princípios para a gente ter uma vida mais alegre, mais feliz, porque é uma coisa é teoria, a gente acha legal, eu gostaria mesmo de contemplar, viver no presente, mas é muito longe essa realidade, essa distância. Então o yoga ele traz essa teoria que a gente acha bonito para a prática, e a gente vai começar a experienciar e criar a nossa verdade. E quanto tempo de meditação assim, seria indicado para uma pessoa? Depende de cada um, não tem... Isso depende, mas de quanto tempo ela consegue ficar quieta? Parar de olhar o coleguinha do lado? Ó, eu uso assim, ó, uma tática nas minhas aulas, tanto em grupo quanto de personal, que é o Punai Yoga, que ele usa a energia Chi, né? Que é, eu vou separar assim entre as religiões. Por exemplo, o evangélico diz a cura sobre a posição de mão, o espiritismo, né? O passe, a cirurgia espiritual, o pessoal da energia, da espiritualidade, o reiki. Existe uma energia vital que hoje é científico, é comprovado pela USP, inclusive. Hospitais já estão aderindo à ação social com cura de reiki, porque já está comprovado um aumento de melhora na célula para quem quer fazer tratamento de câncer. Então, eu uso essa energia na hora da meditação e do relaxamento para ajudar a pessoa a entrar nesse estado meditativo, nesse estado alfa. Então, ela consegue experienciar aquilo e querer retornar, porque é difícil. Tudo que a gente está começando, que é novo, que é oculto, o papel da nossa mente é nos bloquear. Ai, não vai por aí, olha que complicado, olha isso, tu não consegue meditar, você não consegue não sei o quê. Não, a gente pode tudo aquilo que a gente se propõe. Por isso que eu digo assim, ó, 5 minutos de meditação diária para quem quer começar, já tá ótimo. Ou, por exemplo, ai, não, todo dia eu não vou lembrar disso, vai se tornar um peso. Sem estresse, faz uma vez por semana. Então, 15 minutos que seja, 10 minutos. Só que ainda assim, tu vai ver, Jane, a pessoa fica ansiosa para ver se já passou 5 minutos. Mas não passa, né? Não, ela passa. começa e fala assim, tá, mas será que já passou 5 minutos? Então, eu tenho uma dica para quem quer começar. Coloca um despertador. Pra não ficar olhando pro relógio. Pra não olhar. E deixa no silencioso, né? Pra não ficar vindo WhatsApp. E daí você deixa ali 5 minutos e existe uma técnica respiratória. E eu vou dar, então, uma dica aqui, Depois do intervalo, pode ser? Tá bom. Volta com o nosso Difusora Mulher, falando com a Cassandra Blaze sobre yoga. Né? A turma em casa prestou atenção nas técnicas da yoga. O Capiote tá louco pra fazer os movimentos, né, Capi? Vai fazer? Vai ficar aqui, ó. Só porque não filma, só porque não pega ele, mas ele tentou. Mas ele vai prestar atenção agora na dica que a Cassandra vai passar Isso. sobre a meditação, né? Isso. Então vamos lá. A dica é o seguinte, quando você for, deita num lugar silencioso, né, sem nenhuma interferência, certifique-se disso, coloca ali o despertadorzinho para 5 minutos e fecha os olhos, tenta ficar no silêncio e começa a respirar. Só pelas narinas, é nasal a respiração no yoga. Então, respire profundamente e vai ser normal que vai vir uns 40 pensamentos, assim, o que eu tenho que fazer depois dali e tudo. Então, você vai conduzir o teu pensamento, você vai dizer assim, ó, não lute contra, cada vez que tu luta contra, fica quieto esse pensamento, que a gente começa assim, né? Eu quero meditar. Ele começa a crescer mais, parece que vem 80. Quando a gente vai contra, cria uma resistência. Então, assim, ó, deixa eles virem e condiciona a tua mente para um foco. 2 palavrinhas. Enquanto você inspira, você pensa, entra. Enquanto respira, você pensa, sai.
Aí fica, entra, sai. Fica condicionando para 2 palavras, que é melhor 2 pensamentos do que 40, 80 de uma vez. E você vai ver... E sempre pelo nariz. Sempre nasal, sempre pelo nariz. E daí tu vai começar a ver que teu corpo vai começar a relaxar mesmo, porque a respiração, ela oxigena as células. E quando tu abrir o olho, tu vai sentir até uma certa tonturinha, assim. E tu vai se sentir bem, porque tu vai mostrar pra tua mente que você não é inimiga dela. Ok? Que tu agradece, ela tá ali pra te proteger das coisas e tal, tá tudo certo. Mas que é você que domine, não ela. Então, você vai começar uma respiração assim. Depois de uma prática de 1 semana fazendo isso, já vai começar a ser natural. Tu vai começar a respirar, entre e sai. E daqui a pouco tu vai estar pensando, tu não sabe nem o que você tá pensando, porque vai ser uma coisa tão natural que a gente fala, a meditação em si é pensar em nada, né? Então, essa dica que eu dou, assim, de chave de ouro para poder começar. Respiração, despertador para não ficar ansioso, silêncio e condicionar a tua mente para um foco. 2 palavrinhas no começo, aí depois tem outras técnicas para melhorar. E a Cassandra, além de ser personal, né? O pessoal quiser encontrar as dicas, contato com a Cassandra, é Cassandra com 2 S, Bley, B-L-E-Y. Tá no nosso Face também. .com.br, o caminho para encontrar a Cassandra no blog dela. E também no Instagram, né? Daí no blog tá linkado já o Instagram. Dá pra ter um monte de fotinho ali, a Cassandra torcendo todo, assim. E também no próximo dia 17 ou dia 13 que vocês vão começar um aulão 17, lá? né? 17? Vai ser na segunda-feira, na 3ª semana do mês de julho. Acho que é dia 17, né, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui só pra conferir. Calendário. Dia 17, isso mesmo. Às 18 horas, no Coral Criança Feliz. Coral Show Criança Feliz, que é lá no centro de Criciúma, lá no pé do morro, perto da gruta. Isso mesmo. Esquina ali com a Marcela Lodete. A gente tá levando isso junto com a música, porque a respiração ajuda na técnica, né? De canto, mas vai ser aberto. Então, até quem sempre teve aquela vontade de começar um instrumento, de cantar, canta no chuveiro, mas, né, nunca dá o primeiro passo para ir, vai ser legal, porque vão ter pacotes, né, com custo-benefício melhor, para poder fazer o yoga junto com algum instrumento. E isso ajuda também, né? Na reflexão da vida. E ajuda, porque é isso que são os anseios da alma, né? A gente tem os nossos anseios da mente, que é os materiais, e a gente tem nossos anseios da alma, que eles são mais abstratos. E o que nos traz realmente alegria, vibrar no amor, na paz, as coisas são os instrumentos, a música, a arte. É unir o útil ao agradável. É unir o útil ao agradável, exatamente. Aí, assim, sempre no começo eu digo por mim, né? Eu trabalhei muito tempo na carreira executiva, empresarial, continuo tendo a minha empresa. No blog vocês vão ver que eu presto consultoria de marketing, infraestrutura de empresa. Só que, assim, eu vi que não adiantava só trabalhar e conquistar as coisas materiais, e a vida vai passando, né? A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, e nós vamos deixando de lado o que é essencial, que é a nossa família, os nossos amigos, nós mesmos, a gente vai deixando de lado a gente, principalmente. Então, o yoga, ele vai ajudar a trazer esse ponto de equilíbrio entre o ser e o ter. Você conseguir ter todas essas coisas, ao mesmo tempo que você também se desenvolve espiritualmente. Lembra que a gente estava até conversando antes no intervalo, né, Jane? Se a gente for fazer uma reflexão aqui juntos, se você tivesse só mais um dia de vida, 24 horas, o que é que você faria? Pense e responde para si. É claro que isso é muito pessoal, mas o que eu vejo, assim, numa reflexão profunda e unânime, não dá tempo de você viajar o mundo. Tu não vai querer comprar um carrão para ficar um dia e depois você morrer. Então, geralmente o pessoal fala, não, se eu tiver um dia só, eu vou sair de onde eu tiver, eu vou ficar perto da minha família, né, alguma coisa assim. Você falou que 90% das pessoas respondem isso, né? Sim, e assim, aí tu começa a ver aonde tá mesmo os teus valores, que muitas vezes eles se confundem, né? Com os valores dos outros, enfim. E daí, é isso que eu convido o pessoal a fazer o yoga, para ter essa... É que a família tá todos os dias ali, né? E a gente... olha, mas não vê, digamos assim. Não, é aquela velha história. Você mora numa casa com piscina, você não usa, mas aí você não tem, você quer usar a piscina. Aí quando você tem, você não usa. Mais ou menos isso.
Aí, a família, que é o nosso bem mais precioso, tô dizendo por mim, assim, né? Que eu vejo, assim, na maioria, a gente não valoriza. Tu trata todo mundo bem, um estranho bem, mas chega em casa, você escarraça, né? A pessoa, tu joga tudo pra cima do quem? Da pessoa que mais te ama e que tá do teu lado e que você confia. Então, veja, né, assim, eu gosto do yoga, hoje eu me sinto realizada com isso, porque é uma paixão minha, assim, cuidar das pessoas, porque o sentido da consciência do yoga, união, é a gente se ver no outro. Né? A gente se vê no outro. Tem um mantra que é universal do yoga, que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que eu gosto, significa todos os seres merecem ser felizes, né? Todos os seres vivos, plantas, seres inanimados e a família, e a gente vê que a gente tem um pedacinho de todo mundo, né? A gente veio do pó a gente vai retornar. O principal mandamento cristão, amai os outros como a ti mesmo, o yoga ele vai te despertando a isso. Amar a pessoa próxima é fácil, e amar o teu inimigo? Mas como que a gente vai conseguir chegar a esse ponto? O yoga vai ajudar a isso, porque você vai experienciando coisas, vai expandindo a tua visão. É meio complexo de dizer, né? Para quem ainda nem experienciou. Por isso que eu convido a experienciar. Daí cada um vai evoluir no seu tempo, no seu ritmo, no que for bom para si, e né? esse aulão é uma oportunidade, né? É uma De oportunidade para conhecer, porque ele é um aulão gratuito. Não vai ter, a gente não vai cobrar nada para isso, a pessoa vai poder lá conhecer, levar a família. Inclusive, assim, ó, eu vou disponibilizar nas minhas redes, também vai ficar disponibilizado aqui no canal de vocês. A gente tem uma quantidade na sala, né? São até 20 pessoas. Então, a pessoa que for, aí nos confirma, eu vou deixar ali meu WhatsApp, né? Os contatos certinho, para confirmar a presença e vamos yogar junto, né? Vai ter. E qual é o WhatsApp, então? Vai ser que horário, Cassandra? Vai ser às 18 horas, o dia 17 Final de julho. tarde, que é bem propício para quem já sai do trabalho, já pode ir, né? Para começar a semana bem, na segunda-feira. E qual é o... Ó, Isso. eu tô aqui há um mês, né? Meu DDD ainda é de São Paulo, mas a gente se fala no WhatsApp. É DDD 11 9 9555 5110. São bastante 5 aí. Cassandra, obrigada pela tua participação aqui no Difusora Mulher. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Obrigada, Michele. Obrigada a toda a equipe. Adorei.